Bom, pessoal, já podemos iniciar então, tá? Opa, a interferência. Pronto? Então vamos lá. Hoje o treinamento ele vai ser sobre domínio e sincronização de e-mail com a plataforma, tá? Eu vou começar falando sobre domínio com vocês, tá? E depois eu passo ali para a parte da sincronização de e-mail, certo? Eu vou compartilhar minha tela já para todo mundo acompanhar as coisas que eu vou explicar aqui para vocês, certo? Compartilhando com vocês então. Então vamos lá. Quando a gente fala de domínio, para a gente acessar os domínios que a gente tem dentro da nossa plataforma, a gente precisa ir dentro de configurações aqui, ou então aqui, tá? É a mesma coisa, só caminhos diferentes. A gente clica em domínios, e aí a gente tem aqui duas categorias de domínio, tá? Domínios comuns e subdomínios para landing page, certo? Beleza. Então, para cadastrar um domínio, a gente clica aqui em Conecte seu domínio. E ele vai dar duas opções. Domínio para landing page e e-mail e domínio exclusivo para envio de e-mail. Aqui, eu já vou começar com um ponto muito importante, que talvez ele não esteja tão claro aqui à primeira vista, tá? Quando a gente está falando de um domínio para landing page e e-mail, a gente está falando de um domínio principal, certo? O que é um domínio principal? Um domínio principal é o domínio raiz que você tem contratado lá no seu provedor, certo? Quando a gente fala desse segundo, a gente tem um subdomínio. Um subdomínio é como se fosse um braço do seu domínio principal, certo? E qual que é a diferença disso? Vou chegar lá então. Se eu opto pelo domínio principal, eu vou colocar aqui, por exemplo, www.leads2b.com. Vou gerar os registros. Ele não vai deixar porque o Leads2B já está sendo utilizado. Deixa eu pegar um fictício aqui, então. Leads2B 12345 abc.com. Tem isso, tá, pessoal? Se o domínio ele já estiver sendo utilizado na sua ou em outra base, ele vai dizer que esse domínio já está em utilização, tá? Dentro da Leads2B. Então, vou gerar aqui. Gerei, beleza. Vamos supor que o meu domínio principal é o Leads2B 1234 abc, certo? Para eu colocar ele dentro da Leads2B, ele vai me dar aqui esses 4 servidores, certo? O que eu preciso fazer com isso? Eu preciso ir lá no meu provedor, seja GoDaddy, seja Registro BR, seja Local Web, seja o que for, eu preciso ir lá encontrar a parte de zona de DNS e ele vai abrir uma tabela para mim, certo? Nessa tabela, ele vai ter 4 registros principais, que são os servidores. Se eu troco o valor dos servidores por este valor aqui, eu vou fazer com que esse domínio aqui, que eu cadastrei, ele seja 100% dedicado a Leads2B. Se tiver alguma caixa de e-mail, algum site ou alguma coisa assim cadastrada nesse domínio, registrada nesse domínio, vai cair, tá? Vai deixar de funcionar. Vai parar de receber e-mail, o site vai ficar fora do ar. Porque quando a gente aponta esses servidores principais, a gente está dizendo que aquele domínio é 100% dedicado a Leads2B, tá? Beleza, vamos supor que você comprou um domínio totalmente para Leads2B e o seu propósito é cadastrar um domínio principal mesmo, tá? Show! Quando você cadastrar esses servidores lá dentro do seu provedor, ele vai servir só para e-mail. Mas está escrito aqui que é para landing page, certo? Certo. Só que para ele servir também para as nossas landing pages, a gente precisa cadastrar obrigatoriamente um subdomínio para landing page, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em subdomínio para landing page e conecte seu domínio. Uma vez que a gente tem o domínio cadastrado ali na outra tela, o processo para fazer esse cadastro de subdomínio de landing page fica bem simplificado. É só a gente escolher o prefixo, por exemplo, o site, né? Mas pode colocar o que você quiser no prefixo, e o domínio interno, né? Não está aparecendo aqui porque aquele não está publicado, mas se tivesse, ia aparecer aqui a opção, né? Eu ia confirmar aqui e ele já ia gerar o registro e ele já ia estar pronto para eu utilizar nas minhas landing pages, certo? Por isso que, se você tiver um domínio 100% dedicado a Leads2B, o processo fica mais simplificado, tanto para mandar e-mail, tanto para mandar landing pages para o ar, certo? Agora vamos para o segundo cenário. Vamos para o cenário que você não tem um domínio 100% dedicado a Leads2B. Você quer criar um braço do seu domínio, ou seja, eu quero usar o Leads2B 1234 ABC, só que eu não quero derrubar minha caixa de e-mail e não quero tirar minha landing page do ar. Eu estou usando essas funcionalidades.
Perfeito, a gente também tem uma solução para isso, que são os subdomínios, que são a segunda opção aqui, tá? Só tem um ponto. Como eu cadastrei aqui o leads to be 1234 ABC, se eu escrever novamente esse daqui, ele vai me dar um erro, tá? Por exemplo. Ele vai me dar um erro. Ah, não me deu um erro, acho que eu escrevi diferente. Faltou o 5. Fazer diferente. Vou fazer de novo então, galera. Vamos lá. Então, a mesma coisa que eu escrevi aqui no domínio principal, eu escrevi aqui no subdomínio, certo? Quando eu tentar gerar, ele vai dizer que o domínio já está sendo utilizado, tá? Muitos de vocês acabam cadastrando um domínio principal e quando vê que precisa mudar os servidores aqui, que vai derrubar a caixa de e-mail landing page, vem aqui e apaga, certo? Quando a gente faz esse processo de exclusão, ele demora até 48 horas, na verdade 48 horas se vocês solicitarem, ele demora uma semana para ser excluído. Então, assim que vocês excluírem um domínio principal, com o intuito de cadastrar um subdomínio logo depois, venham aqui no chatzinho, enviem uma mensagem aqui para falar com o suporte, e aí vocês escrevem que precisam deletar o domínio que vocês viram e apagar. Porque mesmo que eu tenha apagado o leads to be 12345bc.com, se eu vier aqui e tentar cadastrar ele, ainda assim, ele vai me dar erro. Ele vai falar que o domínio está em processo de exclusão e vai pedir para contatar o suporte. Aí a gente vai solicitar para ser excluído via banco de dados com uma prioridade, né? Acelerar o processo de exclusão dele e dentro de 2 dias ali, às vezes mais, às vezes menos, vai estar excluído e você vai poder seguir com o cadastro do seu subdomínio, certo? Show. Como não tem como a gente acelerar isso agora, eu vou usar esse outro exemplo aqui que eu cadastrei como subdomínio, que é o leads to be 1234BC, certo? Beleza. Quando eu falo de um subdomínio de e-mail, ele até diz aqui, ó, exclusivo para envio de e-mail. Esse subdomínio, ele vai ser só para enviar e-mail. Se a gente quiser cadastrar um para LP, vai ter que ser só para LP e eu vou chegar lá daqui a pouquinho, tá? Beleza. Então, eu escrevi aqui, né, o list1234 bc.com, confirmei e escolhi um prefixo. O que é esse prefixo? Esse prefixo é o que faz ser um subdomínio, tá? É o que faz ser um braço do domínio. Ele vai aparecer depois do arroba. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloque MKT aqui, que não é muito recomendado, eu já vou explicar por quê. Quando eu utilizar isso para enviar e-mail, eu vou escolher um remetente, vai ficar dessa forma, por exemplo, daniel.klein, e aí vai ficar mkt.listtobe1234bc.com. Ele vai ficar aqui depois do arroba, tá? Isso é o que faz ele ser um subdomínio, tá? E por que não é recomendado colocar comercial, MKT, esse tipo de coisa? Porque o seu cliente, né, o seu lead, ele pode ver e já ter automaticamente ali uma rejeição por ter comercial, MKT no nome, certo? Então não é muito bem recomendado, também serviços podem considerar como spam. A gente sempre recomenda, quando possível, né, colocar contato ou comunicação ou coisas desse tipo, tá? Eu criei aqui um já com MKT, tá? É contraindicado, mas criei aqui para fins demonstrativos e ele vai gerar esses registros aqui, tá? Se eu clicasse em continuar ali, ele ia gerar isso daqui, assim como gerou anteriormente. Esses registros aqui, a gente também precisa cadastrar no nosso provedor. Quando a gente clicou ali, ele não está pronto para ser utilizado. A gente só indicou que a gente quer utilizar ele, mas a gente não fez nenhuma configuração ainda. Para configurar isso, a gente precisa dentro do nosso provedor, seja GoDaddy, seja Local Web, seja Registro BR, e procurar também aquela zona DNS. Em cada lugar vai estar um pouquinho diferente, mas geralmente é nas configurações avançadas da zona DNS. Lá você vai encontrar um painel com vários registros do tipo Keyname, TXT, MX, certo? Do tipo A e por aí vai. Nessa tabelinha, para a gente fazer isso dar certo, a gente precisa adicionar esses registros, certo? Então, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo capturar um exemplo aqui para nós. Só um segundinho, então, pessoal. Só um segundo. Estou capturando um exemplo aqui para mostrar para vocês, tá?
Segundinho. Aqui, pessoal, peguei um exemplo, então, da Registro BR, tá? Essa é a parte de zona DNS da Registro BR. Ela é uma tabelinha, eu vou dizer que eu quero uma nova entrada, certo? Eu vou colocar o tipo, o nome e o valor, tá? E o que é esse tipo, nome e valor? É muito simples. Aqui é o tipo, esse é o nome e esse é o valor, tá? Então, vamos supor que eu estou cadastrando aqui, esse primeiro, keyname, certo? Eu vou colocar o nome keyname aqui, o tipo keyname. No nome, perceba que o domínio principal, ele já vai vir aqui de forma chumbada, né? De forma pronta, ele já está aqui. Então, a gente só precisa colocar o que vem antes. Se fosse um caso real, ia estar ali fixo, né? O leads to be 1234BC. Então, eu vou colocar só e-mail.mkt, tá? Aqui. E-mail.mkt, e aí isso daqui já vai aparecer normalmente, tá? Nome do servidor, eu vou vir aqui, vou copiar esse valor aqui e vou jogar lá. Opa. Vamos supor que eu joguei aqui no nome do servidor. Cliquei em adicionar. Perfeito. Dentro de algumas horas, no máximo, às vezes demora até minutos, isso já vai estar propagado na internet, tá? Foi o primeiro, o keyname. Agora a gente precisa fazer isso com cada um deles. A gente vai clicar aqui, vai selecionar TXT, vai copiar o valor do TXT, só a parte do MKT aqui, né? Vai colocar aqui, vai copiar o nome do servidor, esse daqui, vai colocar aqui e vai adicionar, tá? Eu estou mostrando o exemplo da Registro BR, mas basicamente todos os provedores vão funcionar da mesma forma nesse sentido, tá? Vai ser uma tabelinha, você vai escolher o tipo, o nome, o valor do servidor aqui, vai adicionar e pronto. Uma vez que a gente adicionou todos esses daqui, vai ficar tudo verdinho aqui. Esse ícone vai ficar um checkzinho verde, tá? Aí a gente, geralmente, se for bem rápido, às vezes vai estar tudo verde e aqui vai continuar como pendente. Nesse caso, não se preocupa. Espera uns minutinhos, recarrega a tela, que já já vai aparecer como publicado, tá? Se começar a demorar muito, demorar mais de um dia, 2 dias, provavelmente alguma coisa foi cadastrada errada no provedor, tá? E a gente consegue ajudar vocês a investigar sem problema, tá? De novo, só chamar o suporte, a gente dá uma olhada com vocês, a gente investiga com vocês se foi cadastrado alguma coisa errada ali, e a gente arruma e já fica publicado, sem dor de cabeça quanto a isso, beleza, pessoal? Então, eu quero saber de vocês agora do chat se ficou alguma dúvida em relação a diferença entre o que é um domínio e um subdomínio e como cadastrar dentro da plataforma e no provedor. Ficou alguma dúvida? Bom, perfeito então. Então eu vou prosseguir aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Eu tô até com uma pessoa me auxiliando aqui a ver o chat, então eu já leio a pergunta e já respondo vocês, tá bom? Eu vou prosseguir aqui então agora e falar sobre e-mail, tá? Então, na linha cronológica, a gente cadastrou um subdomínio de e-mail, tá? E agora a gente precisa utilizar, certo? Perfeito. Vamos supor que está publicado aqui. Como que eu vou usar isso dentro da plataforma? Eu vou usar isso em 2 lugares. Nas jornadas de automação e dentro do DIL, tá? Então, o DIL, eu falo DIL, que é um costume nosso, mas o DIL nada mais é do que o lead, ou oportunidade, ou pós-venda. Quando eu falo DIL ou negócio, eu estou falando disso, tá? Então, eu vou dar o exemplo mais fácil primeiro, dentro do DIL. Vou pegar aqui dentro do meu funil de vendas e vou escolher um lead, um prospect, enfim, o que for. Aqui vai ter e-mail, certo? Quando eu vim aqui em selecionar um e-mail, vai estar aqui, ó, domínios registrados na Leads2B. E aí ele já vai automaticamente colocar tudo que vem depois do arroba. O que vem antes do arroba, eu posso customizar a minha vontade. Se eu estou fazendo uma promoção e eu quero colocar, por exemplo, promoção, oferta, certo? Ou então se eu estou tratando de atendimento e eu quero colocar atendimento, fica a seu critério. Se quiser colocar seu nome também, não tem problema nenhum, tá? Beleza. Feito isso, a gente seleciona alguém que a gente quer enviar o e-mail, né? Peguei esse e-mail aqui que veio da nossa base de empresas, muito provavelmente, tá?
Vou escrever um assunto qualquer aqui, teste, certo? Estou até com uma assinatura automática aqui da nossa vendedora. Vou colocar aqui teste, por exemplo, e vou enviar esse e-mail. Não vai dar certo, porque o domínio não está publicado. Posso até tentar aqui, ó. Vai ocorrer um erro. Por quê? Porque não está publicado ainda. Só vou conseguir fazer isso quando o domínio estiver publicado. Só que como nem existe esse domínio, né? Foi só fictício, não vou conseguir mostrar enviando o e-mail. Né? Mas beleza, vamos supor que não deu esse erro aqui, que deu tudo certo, o e-mail foi enviado, tá? Aonde que vai aparecer esse e-mail? Porque eu não foi configurado dentro do meu provedor uma caixa de e-mail para isso, certo? Para esse subdomínio. Não tem? Não vai aparecer na caixa de e-mail do LeadTube 1234. Pois bem, esse e-mail ele vai aparecer dentro do histórico do próprio negócio. Então aqui em histórico, pode ver que a gente tem várias categorias. Atividade, notas, e-mail, meet, chamadas, conversas, lead tracking e arquivos. Justamente ele vai aparecer como e-mail. Vai criar um histórico de e-mail enviado, que eu já vou mostrar para vocês, porque eu tenho um meio de criar esse histórico, tá? Ele vai criar esse histórico aqui e ele vai começar a interar aqui, a popular, né, esse negócio, que no caso é um prospect nesse caso, mas oportunidade, pós-venda, lead, funciona da mesma forma, tá? Certo. Bom, se eu não tenho uma caixa de e-mail, caso o meu lead, meu cliente me responda, como que eu vou receber essa resposta? Como que eu vou ler essa resposta? Aí que tá. Ele também vai chegar dentro do deal, vai criar um histórico dentro do deal. Para você acompanhar isso, porque, claro, ele vai criar algo dentro do deal e você não vai acompanhar, abrir o deal ali todo dia para ver se o cara respondeu ou não. Então a gente tem uma solução para isso. É aqui em minha conta, notificações. A gente tem aqui a opção, aqui ó, quando houver uma resposta de e-mails via automação. Então vamos supor que você faz uma automação ou manda o e-mail lá de forma unitária. Caso isso esteja ativo, tanto e-mail, tanto plataforma, você vai receber uma notificação. Vai mostrar para você, se estiver ativo no e-mail pelo e-mail, se estiver ativo na plataforma pela plataforma. Vai chegar uma notificação dizendo, olha, você teve uma resposta no lead tal de e-mail. Daí você vai clicar, vai ser direcionado para o lead e você consegue verificar ali no histórico de e-mail a resposta que ele te enviou, tá? É assim que a gente consegue acompanhar as respostas dos e-mails dentro da plataforma, tá? Perfeito. O outro lugar que a gente consegue utilizar é dentro da jornada de automação. E é o mais recomendado, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho de e-mail sincronizado e a gente consegue utilizar ele em jornada. Mas é recomendado não utilizar caso você vá mandar para mais de 50 contatos, porque senão o seu e-mail pode ser banido. Caso você for mandar um disparo para mais de 50 contatos, use sempre um domínio ou um subdomínio de e-mail, tá? Eu vou criar a jornada aqui. Demonstração, tá? Não vou entrar muito a fundo na questão de jornada, que eu acho que cabe um treinamento só disso, é uma questão bem profunda, mas vamos supor que eu selecionei aqui uma lista, tá, de clientes, e eu vou mandar e-mail para todos os contatos dessa lista. Eu vou vir aqui enviar um e-mail, vou parametrizar esse e-mail. Eu vou escolher um template, obrigatoriamente tem que ter um template, que a gente cria aqui em marketing, modelos de e-mail, tá? Que também é um assunto um pouquinho mais profundo. Cabe um treinamento só sobre isso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem chamar o gerente de contas de vocês ou chamar a gente aqui no suporte, que a gente também ajuda vocês, seja com jornada, seja com modelo de e-mail, tá? Beleza. Vamos supor que a gente tem um modelo de e-mail cadastrado. Vou selecionar ele aqui, modelo de e-mail. Vou colocar um assunto, se não tiver, se eu quiser mudar, porque dá para configurar isso no modelo de e-mail. Um nome de um remetente. Vou colocar meu nome. E aqui eu decido se eu quero utilizar o e-mail sincronizado ou o domínio. Lembrando, na maioria das vezes, por favor, utilizem o domínio. Então, vou colocar aqui um prefixo que eu posso escolher à vontade. Vou colocar atendimento. E aqui embaixo, não está aparecendo a opção, porque ele não está publicado novamente. Mas, se estivesse publicado, ia aparecer aqui a opção do domínio que a gente cadastrou lá no começo, tá? Beleza, ia estar tudo certinho, salvei. Ia estar certinho, né? Eu clico em publicar, dentro de 1 hora esses e-mails vão ser enviados, e aí quando tiver resposta, essa resposta vai para dentro do deal, dentro do negócio, certo? Que eu expliquei anteriormente, tá? E vocês vão ser notificados se assim estiver ativo lá em minha conta as notificações, tá? Perfeito.
Agora, antes de partir para o assunto de e-mail sincronizado, eu só preciso voltar um pouquinho porque eu esqueci de mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Que é o subdomínio de landing page, né? Então, recapitulando, né? Se você não quer colocar um domínio principal ali e derrubar eventualmente uma caixa de e-mail no site, precisa ser criado um subdomínio. A gente criou um de e-mail, mas precisa criar um de LP, né? Então, o caminho é bem simples e é extremamente similar ao de e-mail. A gente só vem aqui na aba subdomínio para landing pages, conecte seu domínio, e ao invés de usar aqui os gerenciados pela Leads2B, a gente vai dizer que é um domínio externo, ou seja, o domínio por si só, o domínio raiz, não está conectado na Leads2B. Então, vem aqui, domínio externo, coloco aqui um prefixo, fica a seu critério, pode ser LP, pode ser site, pode ser contato, pode ser o que for. O domínio, Leads2B, 1234, bc.com. Confirmei, certo? Ele vai aparecer aqui pendente ou com erro se passar muito tempo, tá? E aí, basicamente, ele vai gerar dois registros keyname, que, mesma coisa, a gente vem aqui no registro BR, na local web, onde for, cria aqui duas entradas do tipo keyname, com esse nome e esse valor, publica, e dentro de alguns minutos ou horas, depende muito, a gente já consegue utilizar nas landing pages, tá? Para utilizar nas landing pages também é bem simples. A gente vai ter aqui configurações, editar, vai aparecer a opção aqui embaixo do que a gente configurou gratuitamente, né? Que a gente oferece um subdomínio gratuito, que é o .l2b.page, o que você quiser definir antes. Vai aparecer esse e o que a gente cadastrou. E aí você já pode começar a utilizar, tá? Beleza. Então, dito isso, se tiverem alguma dúvida, novamente, podem ir me mandando aí que a gente vai interagindo. Dito isso, eu vou prosseguir agora para os e-mails sincronizados, tá? Se o subdomínio ele não tem uma caixa de e-mail, e isso é necessário para você, você pode sincronizar dentro da Leads2B uma caixa de e-mail que já está configurada em outro lugar. Então, vamos supor, lá no meu local web, lá no meu registro BR, eu contratei o serviço, eu configurei tudo certinho para ter uma caixa de e-mail. Então, dentro do meu Leads2B 1234, eu tenho uma caixa de e-mail que eu uso no meu dia a dia e eu não posso abandonar isso. Beleza, a gente oferece uma integração com essa caixa de e-mail. Ela vai espelhar o que está lá aqui, tá? O jeito que a gente vai fazer isso depende. Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vem aqui em caixa de entrada e a gente vai escrever o e-mail. Existem duas formas de fazer essa sincronização. Ou pelo Google ou pelo IMAP. Qual é a diferença? Se eu contratei o meu domínio no Google, eu consigo fazer essa conexão via Google. Então, por exemplo, o leads2b.com, que é o domínio real, né, que a gente utiliza, aqui, ó, daniel.klein@leads2b.com. Quando eu clico aqui em ativar conta, ele vai me jogar aqui para o Accounts Google, para eu sincronizar a minha conta aqui, certo? Eu digito a minha senha e, às vezes, nem precisa, né? E pronto, está sincronizado. Só que, se o seu domínio for local web, registro BR, GoDaddy, HostGator e outros do tipo, já é um pouco mais complicado. Por quê? Porque como não é Google, a gente precisa fazer um protocolo que chama protocolo IMAP, tá? O seu provedor, ele disponibiliza servidores para a gente fazer essa conexão, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar um e-mail fictício aqui, porque como ele não vai identificar que é do Google, ele vai me jogar para a tela de IMAP. daniel.klein@leads2b1234, né? bc.com. Perfeito. Clico aqui em ativar conta, né? Ele vai me jogar aqui, como ele não reconheceu, né, de quem é, ele vai me dar várias opções aqui. Como não é nenhuma dessas, né, HostGator, HostGator, Registro BR, Local Web, eu vou colocar aqui o IMAP, tá? Vou colocar aqui a IMAP. E aí ele vai me jogar para essa tela aqui. Muitas pessoas, quando chegam nessa tela, já se assustam. Já não entendem muito bem. Mas é bem simples, tá? A gente tem a senha do e-mail aqui, não é a senha da Leads2B, é a senha do e-mail. Então, vou inventar uma senha ali. Beleza? E a gente tem o IMAP host e o SMTP host. Isso daqui nada mais é do que os servidores que o seu provedor disponibiliza, tá? Vamos supor que o meu, por exemplo, é HostGator, tá? Como é que cargas d'água eu vou saber esse servidor aqui e essa porta?
a gente pode pesquisar. Então, se eu vier aqui no Google e jogar IMAP e SMTP, HostGator, até o próprio Gemini aqui, ele vai me dizer, ó, configuração recomendada com SSL. É imap.pseudominio.com.br ou br00.hostgator.com.br, a porta é 993. O SMTP é meio.pseudominio.com.br ou br.hostgator.com.br, a porta 465, tá? Perfeito. Esse seu domínio é uma representação, né? No meu caso, seria então, se fosse HostGator, eu ia preencher aqui meu domínio, que é esse daqui, .com.br, certo? Depende, na verdade. Olha aqui, porque aqui pode ficar confuso, mas tudo que vem depois do meio aqui é fictício. Então, por exemplo, se o seu domínio tiver o .br, coloca o .br. Se não tiver, não precisa colocar. O meu caso aqui não tem, então eu não vou colocar, tá? Coloco a porta aqui 993, copio aqui, colo aqui. Opa, acho que não foi aqui, hein? 993. Coloca a porta aqui 465, que o HostGator ele me orientou, porque queira ou não queira, esse resumo foi feito com base na documentação do HostGator, ele que é pública, e dou um next aqui, certo? Ele vai me dar um erro aqui, dizendo que ele não conseguiu achar nenhum servidor de IMAP com o nome lidstube1234bc.com. De fato, porque não tem, né? Um e-mail fictício, então ele não vai conseguir achar. Mas existem alguns erros comuns que eu posso passar para vocês aqui que acontece nessa etapa. Ele pode dar esse erro aqui, certo? Tanto esse, tanto para o SMTP, que indica que está escrito errado, ou então a gente pegou uma documentação desatualizada e não é essa a entrada correta, tá? Beleza. Segunda opção, ele vai dizer que a senha está errada e a senha está certa. Isso pode acontecer. Por quê? Porque quando ele diz que a senha está errada, por debaixo dos panos ele está recebendo um não autorizado. Quando ele recebe um código de retorno não autorizado, ele já vai dizer que a senha está errada. Só que pode ser que ele não esteja autorizado porque dentro do seu provedor ele não está autorizando a conexão, tá? Então, a partir daí, a partir do momento que você começa a receber esses erros, fica um pouco complexo de investigar por si só, ou até para nós investigarmos. Então, quando começa a dar erro de senha, ou erro com o servidor IMAP, erro com a porta, é sempre interessante a gente mandar mensagem para o suporte do nosso provedor e falar, olha, eu estou tentando sincronizar aqui em uma plataforma de sincronização de e-mail e eu não estou conseguindo. Como que eu faço? Porque esse protocolo IMAP aqui, SMTP, é a mesma coisa que a gente faz dentro do Outlook ou do Thunderbird, por exemplo. Quer ver? Eu posso até mostrar para vocês. Eu tenho o Thunderbird aqui. Deixa eu mostrar. Para vocês entenderem. Só um segundinho. Tá abrindo aqui. Um segundinho. Perfeito. Então eu estou aqui com o Thunderbird aberto e olha só, ele me pediu a mesma coisa, o servidor IMAP e a porta, tá? E se eu jogar para frente aqui, ele vai pedir para mim também o SMTP, tá? Ou seja, se você tem o Thunderbird ou o Outlook sincronizado ali, muito provavelmente são as mesmas configurações. Se você estiver tendo erro, o suporte do seu provedor não consegue te ajudar, e você tem um Outlook sincronizado, um Thunderbird sincronizado, você pode, dentro das configurações do Outlook, dentro das configurações do Thunderbird, ver qual ali que é o servidor e ver qual que é a porta, colocar o servidor e a porta e muito provavelmente vai dar certo. Se não der certo, muito provavelmente tem alguma coisa errada com a senha, ou alguma coisa errada com a porta, ou alguma coisa que o seu provedor ele não deixa mais você sincronizar, ele bateu em algum limite, ou ele está te retornando não autorizado. Mas, se isso acontecer, pode mandar mensagem para a gente, porque também pode acontecer, né?
sempre. De acontecer algum erro ali, alguma coisa, a gente analisa isso também, tá? Pode mandar mensagem pra gente, caso não deu certo ali, peguei o que estava no Outlook, peguei o que estava no Thunderbird, manda pra gente que a gente analisa e a gente até te ajuda a falar com o suporte do seu provedor para sincronizar esse e-mail, tá? Beleza. Feito tudo isso, o e-mail ele vai estar sincronizado. Feito tudo isso, né? Se for necessário. Se não for necessário, vai só jogar aqui, vai dar next, acabou, tá pronto. Então, beleza. Eu vou só sincronizar o meu de verdade agora aqui para vocês verem como funciona, né? Meu de verdade é via Google, lembrando, então ele é bem mais simples. Ele já faz tudo isso sozinho por debaixo dos panos. Então foi. Tá aqui, ó, tá sincronizado a minha caixa de entrada, tudo certinho. Feito isso, o que eu preciso explicar para vocês? Caso vocês façam por IMAP, pode ser que não seja tão rápido assim, porque como é uma conexão crua entre dois servidores, pode demorar, dependendo de quantos e-mails você tem na sua caixa, quantos arquivos anexados você tem, certo? Então aqui, ao invés de aparecer sincronizado, vai ficar em andamento. Pode ficar, às vezes, até um dia em andamento. Depende muito de qual que é o volume dentro da sua caixa de e-mail, tá? Caso fique assim, um tempo absurdo em andamento, passou de 2 dias, já continua em andamento. Vem aqui em detalhes da conta, remove a conta e tenta fazer de novo a sincronização, tá? Beleza. Também, caso você faça via IMAP, não vai aparecer esse configurar calendário aqui, vai aparecer uma mensagem em vermelho dizendo que em configurações IMAP, em sincronizações IMAP, o calendário não está disponível. Como o meu é Google, está disponível, eu posso sincronizar um calendário, eu vou ter um calendário sincronizado, posso sincronizar as atividades aqui e tudo mais, tudo que tiver dentro do meu calendário do Google vem para a Leads2B, tudo que eu adicionar dentro da Leads2B vai para o meu calendário do Google, certo? Sincronizei isso aqui, vai acontecer isso. Mas também é um assunto um pouco mais profundo, caberia um treinamento só sobre isso, tá? Perfeito. Então, agora, já sincronizado o nosso e-mail, como que a gente utiliza ele dentro da plataforma? Também de forma unitária ou em jornada para poucos disparos. Lembrando, mais de 50, muito provavelmente seu e-mail vai ser banido, tá? Então, eu recomendo fortemente usar para disparos unitários. Então, vou pegar um exemplo aqui novamente. Entrei aqui nesse prospect. E na hora que eu vou selecionar um e-mail, eu vou dizer que eu quero usar esse sincronizado aqui. Talvez alguns de vocês não tenham a tela de e-mail dentro do lead, do prospect, exatamente dessa forma. Essa é uma nova versão que a gente está trabalhando, que logo vai ser para todo mundo. Mas alguns estão ainda com a tela um pouco antiga, né? Que o e-mail sincronizado, ele vai ser uma flagzinha ali, né? Utilizar e-mail sincronizado, vai clicar, vai ficar azul, e aí você está usando o e-mail sincronizado. Nesse novo é mais fácil, você só clica aqui, e-mail sincronizado, escolheu, né? Perfeito, porque você pode sincronizar mais de um também, é um detalhe importante. Deixa eu até voltar nisso aqui rapidinho, só um porém bem rápido aqui. Caso você queira adicionar mais de um, é só clicar aqui em adicionar nova conta, você vai sincronizar da mesma forma. Tem um detalhe que é limitado por base, né? Se minha base tem 5 usuários, eu posso ter 5 e-mails sincronizados. Se eu sincronizar 5, nenhum outro usuário vai conseguir cadastrar mais, tá? Existe esse limite, é bom ficar esperto com isso. Enfim, vocês precisam organizar internamente e ver se todo mundo vai precisar do e-mail sincronizado. Se não, vocês podem adicionar mais de um sem problema, não vão ter problema, tá? Beleza. Certo. Vamos voltar então para como utilizar esse e-mail dentro do lead, tá? Ou do prospect, ou enfim. E-mail, escolhi o e-mail sincronizado, escolhi um assunto, teste aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou mandar para mim mesmo, né? Porque esse aqui ele vai dar certo. Vou mandar para mim mesmo, enviei. Preencha o campo D para enviar. Opa. Olha só, pessoal, ficou um histórico aqui, certo? Tá aqui, ó.
de Daniel, para Daniel, mandei para mim mesmo, e o conteúdo do e-mail. Se eu clicar em responder, eu consigo ver ele com mais detalhes, tá? Se eu responder aqui, eu vou, de novo, né, mandar um e-mail. Tá. Dentro da caixa de entrada aqui, ele também vai refletir, ele vai cair aqui dentro da minha caixa de entrada. Pode demorar um tempinho. Aqui, ó, caiu. Daniel Rubicline, teste, certo? Se eu responder esse cara... Opa. Baguncei tudo aqui, calma aí. Aqui. Se eu responder ele aqui, se for preciso finalizar a sessão, tente novamente mais tarde. Espera um pouquinho. Responder. Teste. Enviei. Então, eu enviei uma resposta. E essa resposta, ela vai pelo meu servidor de e-mail, tá? Então, se eu voltar dentro do negócio, só não tenho certeza se fazendo isso por dentro da List2B dá certo, mas se não der certo, eu faço pelo meu e-mail para demonstrar para vocês. Vamos ver aqui, calma aí. Então tá aqui a minha resposta, ó. A minha resposta gerou o histórico dentro do meu lead. Eu fui lá, dentro da minha caixa de e-mail, porque lembrando, essa caixa de e-mail aqui não é da Leads2B. Ela está sincronizada na Leads2B. A caixa de e-mail é do seu provedor, de onde ela está configurada. Se for do HostGator, é do HostGator. Se for do Local Web, do Local Web, por aí vai. Ela só está espelhada na Leads2B. Então, eu mandei lá, é como se eu estivesse mandando pelo meu web e-mail. Isso só vai, né, integrar na Leads2B. Então, caso o seu e-mail ele tenha uma resposta, né, independente de onde seja, ele vai aparecer aqui no histórico do deal, certo? E caso você tenha a caixa sincronizada, ele também vai aparecer aqui na caixa de entrada e no enviados, tá? Então você tem essas duas formas de ver com o e-mail sincronizado. Caso seja domínio ou subdomínio, você vai conseguir ver só por dentro do deal e pelas notificações, certo? Bom, quero entender de vocês, então, o que vocês estão achando até aqui, se está tudo certo. Eu acho que, a princípio, assim, é isso, sabe? Sobre domínio e sincronização de e-mail. Eu quero entender se tudo certo até aqui, se tem alguma dúvida. Uhum. Limitação de envios, então, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de limitação de envio de e-mail, eu imagino que você esteja falando sobre e-mail em massa, certo? O que acontece? Quando a gente fala de e-mail em massa, de jornada de automação, a gente não tem um limite de envio de e-mail, a gente tem um limite de workflow. O que é o workflow? Eu vou demonstrar para você então, Shirley. Vou entrar dentro de uma jornada aqui, tá? Demonstração que eu criei. Então vamos lá. Eu tenho aqui a parte de segmentação e de enviar um e-mail. Se eu publicar e tiver 10 contatos na minha lista, cada bloquinho que os 10 contatos passarem vai gastar um crédito de workflow. Então, por exemplo, 10 contatos vão passar pelo bloco de segmentação. Então, vão ser 10 créditos de workflow. 10 contatos vão passar pelo bloco de enviar um e-mail. Então, mais 10 créditos de workflow. No caso de finalizar, não se gasta créditos. O finalizar não conta créditos, então a gente não precisa se preocupar, tá? Então, no caso aqui, se eu tenho uma jornada e eu tenho a segmentação e enviar um e-mail, eu vou gastar 20 créditos de workflow. Se eu tenho mais coisas dentro dessa jornada, por exemplo, eu vou colocar uma condição aqui. Eu vou dizer que se a pessoa abriu o e-mail que eu configurei, eu quero atribuir um negócio. Certo? Eu vou atribuir o negócio a mim mesmo aqui. Beleza? Show. Se não, eu quero que perca o negócio. Tá? Não quero mais. Então, eu vou ter o seguinte cenário. 10 contatos vão passar pela segmentação, 10 contatos vão passar pelo enviar um e-mail, 10 contatos vão passar pela condição
e 10 contatos vão passar ou por aqui ou por aqui, tá? Então, a gente tem 10, 20, 30, 40 créditos gastos aqui, tá? Beleza. Entendido isso, como que a gente pode acompanhar esses créditos? Aqui, quando a gente clica no nome da nossa empresa, tem o gerenciador de plano. No gerenciador de plano, tem aqui, ó, atividades de workflow. Então, essa base aqui, ela tem 90 mil, tá? Ou seja, eu posso fazer 90 mil ações dentro de jornada. Seja ela disparo, seja ela segmentação, condição, atribuição, eu tenho 90 mil. Isso fica um pouco mais complicado, vamos supor, eu quero trabalhar com uma lista de 10 mil contatos. Eu vou mandar e-mail para 10 mil contatos. Pois bem, cada ação vai gastar 10 mil créditos. Então, por exemplo, aqui vai ser 10 mil créditos, mais 10 mil créditos, se eu colocar uma condição, mais 10 mil créditos e por aí vai, tá? O que acontece quando a gente excede esse limite, né? Opa, mandou uma pergunta ali, deixa eu ver. Se tiver 300 contatos hoje para enviar, seria tranquilo para enviar por dia. Depende muito do tamanho da sua jornada. Se você estiver falando só de segmentação e enviar e-mail, provavelmente, deixa eu fazer as contas aqui, provavelmente não vai bater os seus créditos. Você precisa verificar ali, certo? Dentro do gerenciador de planos, quantas atividades de workflow você tem e fazer as contas se vai dar ou não esse limite. Falando já sobre isso, eu vou entrar em um gancho. O que acontece se eu estiver chegando perto do meu limite? Vai só frear? Vai me cobrar mais? O que vai acontecer? A gente vai mandar um e-mail para os administradores da plataforma avisando quando tiver em 70% da capacidade, acho que 80% e 100%. Não tenho certeza se são exatamente esses os valores, mas basicamente são 3 e-mails de aviso quando estiver chegando perto. Um quando tiver mais ou menos 70%, outro 90% e outro quando tiver acabado, tá? O que acontece? Quando acabar, não vai frear a sua jornada. Ele vai continuar gastando e ele vai cobrar a mais, tá? Na fatura vai vir um preço mais caro. Então fiquem ligados, fiquem espertos com quanto de atividades de workflow vocês estão gastando com a jornada, tá? Deixa eu ver, tem alguém digitando? Boa pergunta, Schiller. Corre o risco, sim, tá? Corre o risco de cair em spam, corre o risco de ser impedido. Por isso a gente precisa, né, fazer esses disparos com atenção. Por exemplo, você vai fazer 300 disparos por dia. É interessante, né, revisar, dar uma olhada na estratégia que você está utilizando para fazer esses 300 disparos. São prospects frios, leads frios? Se sim, você vai ter uma baixa taxa de conversão. Se você tem uma baixa taxa de conversão, poucas pessoas daqueles leads têm o e-mail válido, ou então poucos vão abrir e responder de fato seu e-mail. Isso pode categorizar o seu e-mail como um e-mail de saúde baixa. Por quê? Os provedores, em geral, né, todos os serviços responsáveis por receber e-mail, eles vão olhar para o seu endereço e vão falar: esse endereço manda um monte de e-mail e ninguém responde. É spam, sabe? E ele começa a te jogar para spam, para impedido, né? Isso acontece sim, então tem que ficar esperto. Uhum. Perfeito, então. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre isso, sobre domínio, sobre landing page? Perfeito. Para você ver quantos créditos você tem no sistema, você vem aqui no menu lateral, desce até o nome da sua empresa e vem aqui em gerenciador de planos. Daí você vai vir para essa página que eu tô, tá? Aqui tem aqui o atividades de workflow. Vai dizer quanto você tem no seu contrato e quanto você tem utilizado, tá? E quanto você ainda tem disponível. Nessa base aqui tem 90 mil disponível, eu usei 5. Então eu ainda posso mandar 89.095. 995. Conseguiu entender, Camila? Perfeito, então. Você acha que...
Lembrando que só os administradores têm acesso, tá? Talvez alguns de vocês tentem ver ali, mas não consigam, é porque vocês não têm acesso de administrador. Perfeito, então, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar a reunião aberta por mais uns 10 minutinhos, né? O nosso horário é até 3h15, então eu vou deixar aberto por mais uns 10 minutinhos e vou aguardar para ver se vocês mandam alguma pergunta, alguma coisa do tipo. Caso tenha mais alguma pergunta no chat, eu volto e respondo, beleza?